olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar. Estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada de Deus, onde ficava a arca de aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então Yahvé, o Senhor, chamou o menino: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui. Prontamente correu até onde Eli repousava e perguntou-lhe: Aqui estou, Senhor. Me chamaste? Mas ele respondeu: Eu não te chamei. Volta e deita-te. E Samuel foi e se deitou. O Senhor chamou novamente Samuel: Samuel, Samuel. Então ele se levantou, foi até Eli e disse: Tu me chamaste? Aqui estou. Mas Eli tomou a responder: Eu não te chamei, filho meu. Volta a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou a Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. E neste momento Eli compreendeu que Yahvé estava chamando o Senhor. E Eli orientou a Samuel: Vai deitar-te. E se ele te chamar de novo, dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. Glória a Deus. Irmãos, culto de jovens. E é bom, né, pastor, ser jovem, né? Ser jovem é bom, porque a gente é jovem, né? Não passamos ainda dos 100, somos jovens. E é bom ser jovem, mas de verdade, irmão, é bom ser jovem, sabe? Quando você não tem responsabilidade. Quando você começa a crescer, você ainda é uma criança, da idade do Luan, 3 para 4 anos, e você não tem responsabilidade. Você não sabe o porquê das coisas. Por quê? Porque você ainda está no processo. No processo. E nós não podemos pular processos. Nós não podemos pular a etapa dos nossos processos. E diz que a mãe de Samuel, Ana, ela era uma mulher que não podia gerar filhos. O Senhor tinha cerrado a sua madre. E isso entristecia muito o coração dela. E diz que todo ano ela subia ao templo para sacrificar, junto com seu esposo, mas chegava lá, irmãos, todo ano a mesma coisa. Ana não podia gerar. Mas Deus tinha um propósito. Tudo que não acontece na nossa vida, Deus tem um propósito. As coisas que não é entregue para nós hoje, é porque Deus tem um propósito. Porque quem sabe se no primeiro ano que Ana subiu para sacrificar ao Senhor, ela oferecesse e Deus desse um filho para ela, a nação de Israel não estaria do jeito que ela estava. E Ana continua a subir, e nada acontece. Diz que Eucana toma uma outra mulher para lhe dar filhos. Mas com Ana a situação é a mesma. Até o dia que Ana resolve se apresentar diante do Senhor de uma maneira diferente. Porque é assim, irmãos, que acontece conosco. A partir do momento em que nós tomamos algumas atitudes, aí Deus começa a ouvir a nossa oração. A partir do momento que a nossa vida é a mesma, a nossa oração é a mesma, não tem renúncia, não tem mudança, estamos na mesmice perante o Senhor, sabe o que acontece conosco? Diante de Deus? Nada. A minha vida é a mesma, porque as minhas atitudes são a mesma, porque as minhas conversas são a mesma, e perante Deus a atitude dele é a mesma. Não temos condições de esperar de Deus que Ele faça algo por nós, se nós não fizermos algo para Ele. Porque o que Ele tinha que fazer por nós já foi feito. Foi entregar o seu filho. A parte dele já está feita. A parte dele já está feita. O lugar já está preparado.
Então a parte dele já foi feita. Ana sobe diferente agora para o templo. E ela faz uma oração para Deus. Ela fala: Senhor, eu vou entregar aquilo que o Senhor precisa lá na tua casa. Quando o menino nascer, ele vai te servir todos os dias da vida dele. Nesse momento, a qual Ana agora ela não murmura mais, ela não lamenta mais por ela não poder gerar, Deus realiza o milagre. Enquanto nós continuarmos procurando o defeito, olhando para situações adversas, sem fazer nada, irmãos, não tem mudança. Agora a Ana tem um menino, Samuel nasce. E quando ele desmama, Ana cumpre a promessa perante Deus que ela tinha feito. Leva o menino ao templo. E o templo estava sob o cuidado do sumo sacerdote Eli. Eli cuidava do templo. E diz que Eli ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Diz que os 2 filhos de Eli, irmãos, era a tribulação de Israel. Por quê? Porque ele corrompia as ofertas que eram entregues ao templo, se deitava com várias mulheres, e isso acabou chegando ao ouvido do povo de Israel, e chegando até Eli. E diz que Eli vai falar com seus filhos, Maurício. Ele até fala. Só que sabe, aquele, você está fazendo coisa errada, sabe? Ele chega nele e fala: o povo está sabendo das suas maldades, do que vocês estão fazendo de errado. Sabe o que resolve isso? Nada, irmãos, nada. Sabe por quê? Porque na hora que Deus tem que ter uma conversa com a gente, sabe como que Deus chega? Deus é amor. Ele é amor. Ele entregou o seu filho numa cruz. Só que na hora que ele tem que chegar, irmãos, e dar no meio, irmãos, ele dá. Ele dá. E às vezes, irmãos, o que acontece conosco como pais? Vamos começar pelos pais antes de chegar nos jovens. Às vezes nós não chegamos nos nossos filhos do jeito que tem que ser. Esse dia o Luan falou assim para mim. Olha só, pastor, o que o Luan falou para mim. O pai é bravo. Eu falei para ele assim: o pai é bravo com você porque o pai te ama. É por isso que o pai é bravo. E às vezes, irmãos, nossos filhos faz coisas que em vez da gente, sabe, cumprir a palavra, não afaste a vara, a gente esquece a vara em casa. E sabe qual que é a consequência disso, irmãos? É aquela famosa frase que a gente escuta: se você não educa na sua casa, lá fora alguém vai educar. Por que que nós falamos isso? Porque a gente já viveu lá fora. A gente sabe como funciona, pastor. Nós sabemos como funciona lá fora. Então, o melhor caminho para você criar o seu filho é na casa do Senhor. É no mesmo lugar onde Ana foi e entregou Samuel. E se ele tiver, irmãos, fazendo coisa errada, dando aquela, sabe, enquanto morar debaixo do meu teto, quem manda sou eu. Esses dias o Luan falou assim para mim: é Corinthians. Falei: Corinthians, você pega suas coisas e vai embora. Meu filho tem 3 anos. Falei: pode juntar as malas e ir embora, que dentro de casa não. Aqui não, pastor. Já fui lá, comprei umas 8 roupas do São Paulo, coloquei nele, falei: pode usar. Agora tá até dormindo com short. Por quê? Porque, irmãos, enquanto, pastor, eu estiver pagando as contas lá dele, quem manda lá sou eu.
Quando ele tiver 18, aí ele vai lá e vê para onde que ele vai querer ir. Agora, Maurício, enquanto eu mandar no controle, ele assiste o São Paulo. Mesmo que tenha uns tios, uns primos aqui que tá querendo tirar ele do caminho do Senhor para outro lado. Mas, irmãos, brincadeiras à parte agora, mas é sério isso que nós estamos falando. Às vezes nós somos bons para olhar o defeito dos filhos dos outros, mas a hora da gente olhar o nosso e, sabe, chegar junto e falar: ó, você vê, eu já vi o pastor falando isso para nós. Você vê eu fazendo isso? O que eu faço? Eu faço isso que você está fazendo? E o problema de nós não corrigirmos enquanto ainda é menino, porque depois que cresce, irmãos, está com 13, 14 anos, aí manda no pai e na mãe, bate no pai e na mãe dentro de casa. Sabe por quê? Porque não foi ensinado, porque se preocupou com tudo, menos em pastorear a sua igreja, que é a sua casa. Se preocupou em ganhar almas para o Senhor, e eu não estou falando que isso é errado. Se preocupou em trazer o seu melhor louvor aqui, e eu não estou falando que isso é errado. Se preocupou em estar todos os cultos na igreja, e eu não estou falando que isso é errado. Nós temos que fazer isso, mas nós temos que nos preocupar primeiro com a nossa casa, porque se nós formos bons líderes dentro da nossa casa, seremos bom líder fora delas. E, irmãos, o interessante é que o povo de Israel, irmãos, a nação estava uma bagunça. Samuel, quando Deus chama ele é o último juiz antes do primeiro rei. Deus dá o primeiro rei para a nação. Antes de Deus chamar Saul como rei, Samuel é o último juiz. E Samuel, ele não é apenas juiz, ele é levantado como profeta, como juiz e como sacerdote. Por quê? Ele seria para julgar o povo, ele oferecia as ofertas perante o Senhor, e ele teria a unção de profeta para ungir quando Deus mandasse. Só que o interessante é que Samuel, olha só, irmãos, isso quando eu li, isso me saltou aos olhos. No capítulo de número 2, diz assim, ó, no versículo de número 18: Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho que a mãe dele tinha feito. No 26: entre mentes o jovem Samuel ia crescendo a cada dia mais em estatura e em graça e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. Além dele crescer perante Deus, Samuel crescia aos olhos de todos. Por quê? Porque ele dava o testemunho. Só que, irmãos, Samuel crescia perante o Senhor e perante Ofni e Finéias. Samuel crescia aprendendo da palavra e ministrando perante Deus. E Samuel crescia vendo Ofni e Finéias roubar as ofertas, se deitar com várias mulheres. Pergunto para vocês: o ambiente que nós estamos pode nos mudar? Se você não tem Deus, Ele te muda. Mas quando você tem Deus, você não se muda o ambiente que você está. Quando você tem Deus, quando você cresce perante Deus, o seu testemunho, a sua vida, não é moldada através daquilo que você escuta, não é moldada através do ambiente que você está. Por quê? Porque quem vai te moldando é Deus. Quem vai te transformando é Deus. Quem vai te dando direção
é Deus. Então esse papo de que mas as minhas amigas me chamou pro barzinho, irmãos, esquece. Deus, ele iria lá no barzinho? Mas é só um sertanejinho. Será que Deus ouviria o sertanejinho? Ou será que o ambiente aonde eu estou é o que determina quem eu sou? Porque se fosse assim, Samuel, juiz, profeta e sacerdote, não ia existir. Não ia existir. Mas sabe por quê? Deus escolheu Ana para entregar o seu filho, para aquecer perante o Senhor, porque ele sabia que Samuel iria até o final. Deus sabia que Samuel ia até o final. E às vezes a gente pensa assim, mas Deus é ruim, Deus é injusto, né? Como nós falamos na célula quinta-feira. Por que Deus é injusto? Porque Deus não deu nenhuma oportunidade para o Finéias se converter. Engano seu. Deus já tinha falado com ele que era para ele corrigir os filhos dele, e que ele fez? Não corrigiu. E aí Deus fala assim, acabou para você, acabou para toda a sua descendência, vocês eram para ir até o final, e hoje cansei, acabou. Agora eu vou levantar um que faça a minha vontade. E Samuel crescia, irmãos, dentro do templo. E agora diz que chega um dia que Deus chama Samuel. Samuel está deitado perto da arca onde ficava, e Eli está no quarto. Deus chama pela primeira vez: Samuel, Samuel. Samuel, ele crescia perante o Senhor em graça e conhecimento, mas Samuel ainda não tinha ouvido falar, ouvia a voz de Deus. Ele ministrava sobre Deus, mas ele ainda não conhecia o Deus que ele ministrava. Só que para o ministério dele começar, Deus precisava se revelar a ele. E às vezes nós nos perguntamos, mas por que eu não sei o meu chamado? Por que eu não sei o que eu vou fazer? O que eu vou fazer na igreja? Eu não sei. Deus precisa se revelar para você. Como que Ele vai se revelar, irmãos? Aí eu não sei. Não tem uma fórmula para a gente falar, é assim, 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 depois você faz isso e Ele se revela. Porque Deus trata com cada um de uma maneira. Com Samuel Ele chama, com Samuel dormindo. Às vezes comigo, com você, Ele chama sofrendo um acidente, ou Ele chama você tomando um tiro, ou Ele chama numa enfermidade. Com Samuel Deus falou, assim como você está escutando a minha voz aqui nesse microfone: Samuel, Samuel. E ele vai até Eli e fala: o Senhor me chamou? Ele fala assim: não te chamei, vai dormir. E aí Deus chama de novo: Samuel, Samuel, pela segunda vez. E Samuel vai de novo até Eli, fala: Senhor, estou aqui, por que o Senhor me chamou? Não te chamei, vai deitar. Pela terceira vez Deus chama Samuel. Quando Deus chama Samuel pela terceira vez, ele entende. Com o pouco de sabedoria que lhe restava, ele fala: é Deus que está chamando o menino. Fala: quando Deus te chamar, assim como você vem e fala comigo, você vai falar para o Senhor: o teu servo ouve, fala que o teu servo ouve. Pela quarta vez Deus fala com Samuel, e Samuel fala: eis-me aqui, Senhor, teu servo ouve. O interessante, irmãos, é que
Mas Deus chama Samuel 4 vezes. Parece um absurdo, né? 4 vezes. Às vezes Deus fala com a gente uma vez só e a gente não quer escutar. O Samuel fez 4. A nossa vida lá fora, sua vida profissional, sua vida fora da igreja, às vezes você não tem, ou eu não tenho tantas oportunidades. Vamos falar da nossa vida profissional. Às vezes abre uma porta, Maurício, para você fazer uma entrevista. A pessoa te liga uma vez, você não atendeu, sabe o que acontece? Ela vai ligar para o próximo. Você, descartado. Quando nós estamos lá fora, eu dei uma mancada com o Nê. Mancada grave. Aí sabe o que acontece? Acabou o relacionamento. Porque lá fora nós temos somente uma oportunidade. Errou, é pau, irmãos. Só que com Deus é diferente. Se Deus tem algo na sua vida que só você pode fazer, Ele vai atrás de você até o fim. Por que eu estou falando isso? Sabe quem que era para ser profeta, sacerdote e o juiz da nação? Era Samuel. Não tinha outro. Era Samuel. O plano de Deus era para Samuel. Não era para Ofni e Finéias. E às vezes nós queremos que outras pessoas assumam o chamado que Deus tem na nossa vida. Às vezes nós fugimos da voz de Deus. Sabemos que é Ele que está falando, mas nos escondemos. Mas essa noite, através dessa palavra, que você venha entender quem está te chamando essa noite. E que se Ele já te chamou 50 vezes e você ainda não conhece a voz dEle, sabe como você vai descobrir se é Ele que está te chamando? Você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, que o teu servo ouve. Esse é o segredo. Eis-me aqui. Quando Ele te chamar, você tem que estar disponível para Ele. Independente se você nunca ouviu a voz dEle, ou se até mesmo você nem sabe que é Ele que está falando com você, mas você vai falar: eis-me aqui, Senhor. Samuel sai da onde Deus fala com ele e vai falar com Eli. E quando ele volta, sabe quem está lá esperando ele? A voz de novo. Deus está chamando ele de novo. Às vezes é assim, irmãos. Às vezes nós entramos e saímos da presença do Senhor, e Ele continua nos chamando. Às vezes nós entramos e saímos da presença do Senhor. Nós vamos dar uma voltinha em outros lugares, e o Senhor está chamando: Samuel, Samuel. Por quê? Porque o que é para você fazer, irmãos, Ele não vai levantar outro. Eu estou fazendo um estudo, uma casa de paz. Agora eu entrei na casa de paz, pastor, lá na casa do meu pai e da minha mãe. Irmãos, faz mais ou menos uns 11 anos que eu me converti. Graças a Deus, pela bondade de Deus, desde a nossa conversão estamos firmes com Deus até hoje. Já passamos por ventos, mas Deus é bom. Deus é bom. E eu nunca, pastor, falei de Deus para meu pai, para minha mãe. Nunca. Porque, irmãos, pensa numa coisa difícil, é você falar de Deus para o seu pai e para sua mãe. Quem aqui o pai e a mãe é convertido, beleza, de boa. Por quê? Porque quando você está dentro da situação que você vê, às vezes aquilo que você profetiza na vida dos outros, você não acredita na sua vida.
E isso é difícil. E a última vez que eu falei com o pastor foi lá em casa que eu tinha feito a cirurgia, o pastor falou para mim, falou, a gente tem que ganhar primeiro da nossa parentela. E eu falei assim, eu já tive oportunidades, irmão, de falar de Deus pro meu pai. Já tive. Mas eu nunca falei para minha mãe. Se vai ter transformação ou não, aí é outra coisa. A minha parte é só levar a mensagem. Se ele vai se converter, aceitar Jesus ou não, aí é o trabalhar do Espírito Santo. O chamado que era para mim fazer, apareceu uma oportunidade, irmãos, que eu vou falar para você que foi, tipo assim, a Estefânia estava lá comigo no dia na casa da minha mãe e foi, sabe, pensa numa coisa que você fala assim, meu, nada a ver, sabe quando você fala, nada a ver? Foi desse jeito, nada a ver, Digão. Um assunto nada a ver, que de repente meu pai falou assim, não foi nem eu, pastor, meu pai falou assim, vamos fazer um estudo aqui em casa então da Bíblia de segunda-feira. Aí eu falei assim, olha só, Tomé, pastor, pensa, nem vou falar o que eu queria falar aqui, irmãos, miserável, Tomé. Falei assim, eu acho que ele já tinha dado uma calibrada, né? Falei, não, vai esquecer, amanhã esqueceu. Aí eu fui e falei assim no outro dia, eu falei, não, é que a gente vai fazer lá tal. Ele falou assim, vai fazer, né, o estudo na segunda. Nem era disso que eu estava falando, nem era isso, Maurício. E aí ele falou, eu falei, se ele falou de novo, eu falei assim, então vamos fazer. Eu já falei assim, bom, antes que ele desista, eu montei um grupo já. Aí ele falou assim, chama tal pessoa. Eu falei assim, beleza. Aí ele falou assim, vamos fazer umas 4, 5 vezes, depois a gente chama o pastor. Eu falei, não, tranquilo. Mas quem tinha que fazer era eu. Deus não ia chamar o Rodrigo para ir lá fazer isso. Deus não ia chamar o pastor para fazer isso. Deus tinha chamado eu para levar a palavra para o meu pai e para minha mãe. E Deus me chamou para levar a palavra para ele, não foi 4 vezes, irmão, como foi para Samuel, não. Já foi muito mais. Muito, mas muito mesmo. Só que sabe quando você fala assim, meu, não falta, na hora que chega você fala assim, você olha e fala assim, não tem, já morreu faz 4 dias. Só que aí você lembra do Deus que você serve. E Deus escolhe Samuel perante um povo que estava totalmente fora dos caminhos, adorando outros deuses, totalmente corrompido. Um jovem, segundo Flávio Joséfo, aproximadamente uns 12 anos, quando Deus chama Samuel. E aí a gente pensa, mas eu vou perder toda a minha juventude na casa de Deus? Irmãos, você não está perdendo a sua juventude, você está ganhando a sua eternidade. Você está dentro da casa de Deus, você está ganhando a sua eternidade. Você não precisa procurar namorado lá fora. Sabe por quê? Na hora certa Deus prepara um homem de Deus para você. Você não precisa se desesperar procurando uma porta aberta. Sabe por quê? Porque na hora certa Deus abre a porta para você. Você não precisa se desesperar procurando uma cura, indo de igreja em igreja procurando campanha por campanha. Sabe por quê? Porque Deus está aqui, aonde você está. Só que sabe o que você tem que fazer agora? Você é o responsável por levar o nome de Deus. Você tem uma missão. Sabe o que é? Tirando a parte de julgar, você tem que, Deus te levantou como profeta. Deixa o julgamento que agora Ele vai fazer, irmãos. Não cabe a nós. Ele te chamou para oferecer a sua oferta a Ele.
E agora não mais por causa de um povo ou por causa de muitos, mas agora pela sua vida, para que você pudesse estar perante dele e que as coisas dele pudessem ser manifestas na nossa vida. Quando nós nos disponibilizamos para Deus, eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Você se coloca na condição de servo e você obedece o seu Senhor. Samuel com 12 anos, crescendo dentro do templo, perante a arca, perante a presença do Senhor, e com a instrução de Eli, porque Eli ensinou muito ele. Samuel se torna juiz, sacerdote e profeta. E qual que é a diferença, irmãos, do chamado de Samuel para mim e para a sua vida? Deus precisa de pessoas para levar o nome dele, para ganhar vidas. E sabe quem ele conta? As que é para mim ganhar, é para mim. As que é para você, é para você. Deus não vai fazer o que é para você fazer. Ele apenas te chama. Ele te dá as ferramentas. Ele te capacita através do Espírito Santo. O restante é comigo e com você. É o eis-me aqui de Deus. É aceitar aquilo que Ele tem para nós, mesmo que seja difícil, mesmo que não nos achamos capazes, mesmo que olhamos para a situação e falamos assim: não tem como, não dá para mim fazer isso. Ele confiou em você. Sabe, o cargo de confiança, Deus confiou em você. O cargo de profeta, de sacerdote da sua casa, de líder espiritual, de caminhar junto com Deus até o alvo, Ele confiou na sua mão. Ele confiou na minha mão. E Ele conta conosco, irmãos. O pastor conta conosco. O pastor de geração eleita conta com os jovens da igreja. A igreja conta conosco. Por quê? A situação que o povo estava, de Israel, basicamente a mesma que está hoje. A nação corrompida, o nome do Senhor sendo envergonhado. Mas Deus conta comigo e com você para reverter essa situação. Amém? Se coloque de pé e vamos louvar a Deus.